E aí, povo, bom dia pra vocês. Essa semana, né? Semana passada não teve, mas hoje a gente vai continuar nossas andanças pelo modernismo de primeira fase. Eu acho que, não sei, pelo tempo, talvez a gente não termine hoje, porque é muito grande, muita coisa pra gente ver, né? E aí, a partir de agosto, que já tá chegando agosto, eu vou entrar num consenso com vocês pra gente fazer um intensivão para o Enem, certo? E tudo o que eu vou fazer e como eu vou fazer estará lá na plataforma Google Sala de Aula de vocês de literatura. E esse intensivão será buscando ler os livros necessários para o Enem. Quem vai fazer o Enem, logicamente, quem está interessado para o Enem. O intensivão vou fazer outro canal específico só para vocês. Ajudarei a vocês nos seus estudos. Então, qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça para vocês passarem no Enem, para vocês terem uma nota absurda em literatura que faz peso, porque está na linguagem, na área de linguagem, né? E aí, junto com o português, ela tem um peso grande, né? E aí, o que vocês quiserem que eu faça para vocês, é só me dizer que eu estarei disponível a partir de agosto pra gente fazer uma intensivão de literatura e o que vocês quiserem para o Enem, certo? E farei um canal só para vocês, específico para vocês e tentando sanar todas as suas dúvidas e as necessidades de vocês através da literatura, certo? E outras dúvidas que ocorrerem também. Aí, como eu sou besta nem nada, eu vou aproveitar e abrir, né, pra todo mundo. Não só pra vocês, mas pra todo mundo que for fazer Enem. E aí, a gente continuando, que a gente no outro, a gente leu Poética, o texto de Manuel Bandeira, que ele criticava os aspectos mais formais dos parnasianos e dos simbolistas daquele tempo, né? Simbolismo, parnasianismo. Né? E aí a crítica à poesia bem comportada foi também retratada por Bandeira em outro clássico poema, inclusive foi lido na Semana da Arte Moderna, Os Sapos. Que os sapos a gente vai pular um pouquinho, página 50, eu vou remandar esse arquivo para vocês. Os Sapos. Esse texto é um poema sarcástico feito pelo modernista como resposta aos preceitos estéticos dos parnasianos, que são comparados aos sapos pelo discurso retórico, pelo deslumbramento com os mitos e com os valores clássicos que fazem questão de ecoar. E, meu Deus, Manuel Bandeira, gênio. As obras parnasianas são consideradas artes de papo, ou seja, permeadas por muita sonoridade discursiva e pouca inteligência de imagem e sentidos. Então, os parnasianos, como não sei se vocês lembram, eles estão mais voltados para a questão da composição. Então, o que é mais importante no parnasianismo naquele momento é o culto a um português bendito, como diz o doido, bendizido, como diz o doido, uma característica muito ligada ao clássico, né? Porque sem lógica nenhuma. E eles traziam uma composição. Manuel Bandeira maravilhoso. Eu lembro que eu lia esse texto na escola, eu ria demais. Eu não sei se sou eu que não giro muito bem da cabeça, mas é maravilhoso, né? E trazer ele como elemento de ruptura com os preceitos antigos, né, foi genial. E as obras parnasianas, elas traziam não um contexto muito lógico, mas uma estruturação muito voltada aos preceitos do clássico, do classicismo,
do humanismo, aquela coisa mais rebruscada, mais composta, bem arquitetada, todo mundo fazendo todo mundo fazendo de um jeito só. Além dos sarcasmos em relação à pretensão clássica dos parnasianos, o poema de Bandeira ataca também o ritmo constante martelado dos versos desse estilo e o emprego de rimas, a redução da poesia a uma forma que geralmente é o soneto. Essa constância de forma fixa empregada e cultuada nos versos metalinguísticos dos parnasianos leva a Bandeira a debochadamente afirmar que não há mais poesia nos textos, mas apenas uma receita de uma arte. É isso. Eles falavam como fazer aquilo. Só era bom a partir daquela coisa. Então saía de uma construção artística mais natural e era voltada para uma construção artística como uma receita, né? E aí a gente pula um pouquinho. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra. Berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, verde como o primo, em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas a arte poética. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. O bem de estatuário, tudo que é belo, tudo que é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. E aí, ele traz. Ele maravilhosamente traz com esse texto falando que há rimas, mas não é aquelas rimas que faz a gente arrepiar quando lê. É aquelas rimas de uma construção muito milimétrica. E a literatura, a arte, não poderia ser mais isso. Não poderia ser um punhado de uma receita de como fazer literatura. E agora, a partir desse momento, seria um processo de livrar-se de uma obra de arte muito importada e trazer mais do Brasil. E a partir de métodos que seriam eficientes, a partir da construção e da busca do saber e da construção de cada autor. E após retratar a saparia parnasiana, o poeta irá descrever o outro sapo que humildemente vive na sombra, sem necessidade de pertencer a essa gritaria estética, é o sapo cururu da beira do rio. Esse sapo representa a preocupação dos modernistas de trazer para a poesia não mais os mitos gregos e romanos, que não cabem mais naquele tempo. Porque como a gente estava falando sobre isso, quando a gente estava dando as vanguardas europeias, não cabe mais aquela coisa do velho, de que eles faziam. Não cabe mais
fazer o que os gregos faziam, não cabe mais fazer o que as pessoas do período do humanismo faziam, não cabe mais o clássico. Tem que mudar, a geração mudou, a sociedade mudou. Então, a tradição clássica ela deveria ter ficado para trás. E aí a gente tem muito a oferecer. Eles pensaram, a gente tem muito a oferecer. A gente tem uns cantos populares, a gente tem uns ditos populares, a gente tem muita da produção poética e lírica, mesmo que não seja da mesma forma que antigamente, a gente tem. Porque quando a gente vai ver a Embolada, a gente vai ver a... esqueci o nome do outro. A Embolada e... o Coco e, enfim, todas essas produções que as pessoas produzem na hora, né? E aí a gente tem muito a oferecer, tem muita cultura a ser mostrada. E seria mais ou menos isso, seria isso. Uma construção de uma literatura inteiramente brasileira e focando naqueles personagens que não foram focados, naqueles personagens que não foram os principais personagens e os personagens reais do dia a dia, certo? E aí, o poeta modernista se destoa do cancioneiro martelado e retórico dos demais parnasianos para proporcionar uma poética autônoma, criativa e livre e coloquial. Porque aí vocês sabem que a literatura ela vai vir de acordo com a necessidade de cada período. E a necessidade desse período, como é retratar a sociedade brasileira e fazer com que a ampliação dos leitores seja feita, porque antes a galera que lia o parnasianismo e o simbolismo é a galera que sabia ler, que fazia letras, que fazia direito, que fazia medicina, que fazia engenharia, são as pessoas que tinham condições de ter o contato com a educação, que seria a educação mais privilegiada, né? Que estudava a gramática a fio, que estudava, que sabia falar as palavras mais difíceis. E aí, como a gente está falando de uma literatura mais democrática, os seus textos deveriam ser democráticos também. Então, saindo do rebuscado e vindo para o coloquial. Então, vamos lá. Estrela da Vida inteira, de Manuel Bandeira, também. Longe dessa gritaria, lá onde mais adensa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, sem peral, profundo e solitário. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. E aí, esse sapo, né, seria uma outra parte de Os Sapos, que, como já foi explicado, seria uma caricatura do que seriam os novos, né? Que ele veio da sombra e trouxe agora um novo olhar para a literatura. E o próprio Manuel Bandeira, em sua obra Itinerário de Pasárgada, comenta sobre a intenção ao construir o poema Sapos. E aí eu não vou ler, quem vai ler são vocês, certo? Para a gente não... Já tá quase 14 minutos, já 15 minutos, quase. Mas Bandeira foi um dos grandes mentores dessa luta contra o verso metrificado e rimado, embora reconhecesse que, em determinados poemas, a rima e a métrica pudessem ser empregadas sem prejuízo ao texto, a sua maior contribuição ao modernismo se deu à exploração do cotidiano como um tema nobre. O banal, o simples, o corriqueiro tornam-se protagonistas da poesia de Bandeira, que chega a afirmar: a poesia está tanto no amor quanto nos chinelos. Nada mais adequado para retratar esse cotidiano que utilizar a própria linguagem do cotidiano, como exemplificam clássicos textos do autor como Madrigal, Tão Engraçadinho, e aí outros poemas, e a Evocação do Recife também, né? E aí Pasárgada aqui é um dos textos mais célebres desse momento
da primeira geração do modernismo, né? E aí eu vou mandar também um texto que eu fiz falando sobre as características das três gerações de modernismo, que eu acho que eu sou uma pessoa muito, né, muito... Mas vai dar para vocês estudarem, porque tá destrinchado. Tá falando também sobre um texto que cai muito no Enem, que seria... Macunaíma, tá destrinchado lá, tá destrinchado toda a parte da primeira fase, da segunda fase, das vanguardas europeias, estão lá. E eu, particularmente, sou maravilhosíssima em falar e em escrever sobre o modernismo, né? Mesmo que, né, enfim, mesmo que eu não estude a fundo sobre o modernismo brasileiro, mas eu vou dar... tem que falar pra vocês também sobre o modernismo português, né? Tem que falar sobre Fernando Pessoa, né, pessoas. Tem que falar sobre Pessoa, porque a gente falar sobre modernismo e não falar de Pessoa, mesmo ele não sendo brasileiro, é um vexame. E aí, vou embora pra Pazárgada, que vocês já viram aquele documentozinho que ele tem, que eu enviei pra vocês, como se fosse um documentário, né? E aí, no final, no resto, ele fala sobre a retratação do cotidiano, como a linguagem simples e coloquial. Não era apenas um projeto estético, mas também ideológico dentro do modernismo brasileiro. E ideologia, política, enfim, todas as características. E aí a gente vai ver o movimento para o Brasil, a gente também vai ver de Oswald de Andrade, a gente também vai ver as construções das revistas, né, de trazer as revistas como forma de divulgação do modernismo. E antes que a gente entre nesse momento, eu vou mandar para vocês, já tá dando quase 20 minutos, eu vou ter que parar por aqui para não ficar muito longo e cansativo, como eu venho fazendo 45 minutos de texto, né, que vocês não aguentavam mais. Eu vou dizer, não vou fazer mais isso porque eles não aguentam mais. Então, a gente para e a gente continua, certo? Eu vou estar mandando para vocês, eu acho que a gente vai ler, sim, Macunaíma, de Mário de Andrade, desse tempo. E aí é esse texto pra gente, Macunaíma, que provavelmente cairá sim no Enem. Vou fazer outras buscas, né, porque pra ficar mais confortável para vocês. E já tô dizendo aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem que eu faça pro Enem, que a gente vai começar o intensivão em agosto, vocês falem pra mim, que eu vou deixar uma porta, uma sugestão pra vocês lá no Google Sala de Aula. Tá, pessoas? Beijo pra vocês. Vou deixar lá Macunaíma pra vocês lerem também esse texto. Eu acho que vocês já têm, né? Desse do modernismo. Mas se vocês não têm, eu vou deixar lá de qualquer forma. Beijo pra vocês e falem pra mim o que é que vocês querem que eu faça. Pra gente começar o nosso intensivão em agosto, daquele jeito, pra vocês chegarem no Enem e dizer, meu Deus, eles falam sobre isso. E vocês vão acertar, vão passar, no nome de Jesus Cristo.